Nós vamos ler daqui a pouquinho, Lucas 15, verso 11, essa parábola, talvez a mais conhecida de Cristo, né? Que é a parábola do filho pródigo. Diz assim, Jesus continuou, amém, irmãos? Amém. Lucas 15, 11, Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Verso 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Que história magnífica, né, irmãos? É um retrato do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus contou essa história para ilustrar o que o Evangelho é e como Deus age por meio do Evangelho. O verso 11... ele começa dizendo que Jesus continuou. Isso nos informa, né, que esse texto está interligado com o que vem anteriormente. E se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que antes desta linda parábola do filho pródigo, do filho perdido, Jesus conta 2 parábolas. Primeiro, a parábola das 100 ovelhas, depois a parábola da moeda perdida. Nas 2 primeiras, nós vemos o trabalho que Deus faz ao buscar e valorizar o que está perdido, né?
na figura do bom pastor, que vai até a ovelha perdida, e na figura da mulher, que tem 10 moedas e perde uma, mas ela não se dá por satisfeita e vasculha a casa, varrendo em todos os cantos, até encontrar a moeda perdida. E ela valoriza aquilo de tal forma que vai festejar com as suas amigas, assim como o pastor festeja a ovelha que foi encontrada. E agora, na terceira parábola, né, há um enfoque diferente, mas a história é a mesma, um pouco da responsabilidade de quem está perdido aqui é revelada, porque o filho cai em si e ele volta para a casa do pai, e ali sim encontra um pai amoroso, que está pronto para perdoar, trazê-lo de volta à comunhão, e não somente tratar com ele, mas também com o irmão mais velho. Quando nós contamos essa história para as crianças, a gente erra muitas vezes, porque a gente encerra com a festa do filho novo. Só que Jesus não encerra aí, né? A história não tem um final feliz, perceberam isso? A história termina, na verdade, com um ponto de interrogação, porque enquanto eles estão festejando o filho que voltou, o filho mais velho está do lado de fora da festa, ressentido, e o pai ainda está chamando: vem, meu filho, vem festejar, né? Vamos festejar. E a gente não sabe se ele foi, se ficou, a gente não sabe se ele participou da festa. Então, é bom a gente prestar atenção no que está escrito, porque é o que está escrito que deve dirigir as nossas vidas, não aquilo que a gente imagina que está escrito. Amém, queridos? Então, para você se situar aqui comigo, a história não termina com festa. A história termina com um ponto de interrogação. Entra ou não entra? Entrou ou não entrou na festa? Porque o filho mais velho estava iludido. E se você ler o começo do capítulo, você vai perceber que Jesus estava recebendo críticas dos fariseus, dos mestres da lei. Por quê? Porque ele estava recebendo publicanos e pecadores, se reunindo com eles, falando com eles e comendo com eles, né? O que para um judeu era uma ofensa, um ultraje à cultura religiosa da época. Mas Jesus era amigo dos pecadores. Isso é bom para nós. Amém, irmãos? Saber que Jesus é amigo dos pecadores. Eu gostaria de observar o movimento que a história faz, né, para que a gente possa meditar aqui e, à luz do que o Senhor nos revela, aplicar ao nosso coração. Há 3 cenas, ou 4, que nós vamos destacar aqui. A primeira delas, né, é esse filho iludido, né? Como que um filho amado pode se iludir e tomar decisões erradas que custam caro? Então, vejam só, esse menino, né, esse filho mais novo, que não é um menino, mas é um jovem, ele foi tomado por um desejo de independência, né? Às vezes aquela crise do adolescente: quando eu crescer e tiver a minha própria casa, vai ser diferente, né? Um dia eu vou sair de casa, você vai ver, né? Vou viver a vida do jeito que eu quiser, ninguém vai mandar em mim, não vou dar satisfação a ninguém. Parece que esse desejo iludiu o menino nessa história, e ele vai ao pai e pede a sua herança, e de maneira surpreendente, né, o pai concede. A gente não sabe se no mesmo dia, se leva um tempo. Ao pedir a herança do pai, esse rapaz está dizendo que rejeitou o pai no coração, porque a herança é algo que se ganha quando os pais morrem, né? Então ele está dizendo: pai, é mais ou menos isso, para mim o senhor já morreu, eu quero viver a minha vida, me dá a minha herança, eu vou embora. O pai consentiu com o pedido e o menino vai, né? E aí a história fala por si só, vai para longe do pai e lá ele vive de maneira irresponsável. E aqui tem um perigo muito grande para nós, irmãos. Deus nos deu responsabilidades, cada uma dentro da sua esfera, mas ainda assim temos responsabilidades. A responsabilidade do homem é uma, da mulher é outra, dos pais é uma, dos filhos são outras, mas nós temos responsabilidades. Hoje, por exemplo, é dia do homem batista, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, homens, e Deus deu responsabilidade a nós, homens.
fui parabenizar o irmão Gilmar, porque hoje é dia do Homem Batista, e ele lembrou que ontem foi aniversário dele. Então, parabéns 2 vezes, Gilmar, né? Graças a Deus, fez 65 anos ontem, e louvado seja Deus por sua vida também. Mas vejam só, irmãos, os homens têm uma responsabilidade e precisam cumprir com as suas responsabilidades. Eu estava observando o João Lucas ali, sentado atrás do pai, ou ao lado do pai, e enquanto Lucas tocava, João Lucas imitava, né? Fazendo virada e tudo, né? Não sei, mas pode ser que seja um baterista no futuro, muito provavelmente, né? De estar vendo e imitando. Mas eu quero ir um passo mais à frente. Um dia desses, eu vi o nosso irmão Carlinho passando pela rua com um dos seus netos, né? Com um netinho, na garupa da bicicleta, empurrando a bicicleta, apesar dos seus limites físicos, de saúde. O irmão Carlinho e a esposa cuidam da propriedade aqui acima, né, indo para a cachoeira, e nessa manhã, quando eu vi, ele estava junto com o neto, e aí virou a chave. Você sabe que Carlinho tem 4 filhos, não é isso? Teve 4 meninos, 4 rapazes, 4 homens hoje em dia. Qual desses 4 rapazes são vagabundo? Desculpa o termo aqui, né? Vivem à toa. Nenhum deles. 4 homens trabalhadores, 4 homens honestos. Eu já falei com o Oshin, ele é o herói de Minas, mas não é só o herói de Minas, não, né? Eu falei, Oshin, se eu tivesse uma empresa, eu pagaria caro para ter você como meu funcionário, né? O Washington é trabalhador, é alguém que se dispõe voluntariamente a fazer as coisas. Se você estiver num ambiente e precisar de serviço, você não pede ao Washington, ele começa a fazer, ele vai para um lado, vai para o outro, ele serve, ele é útil. Eu sei que tem outras pessoas como ele, mas por que eu estou falando do Washington? Porque quem criou o Washington foi seu Carlinho. Seu Carlinho, irmãos, não é um homem à toa, é um homem que trabalha até hoje. E quando eu vi ele carregando o netinho, eu queria falar isso para você que é homem. Os pais precisam carregar os filhos, até que eles aprendam a andar com as próprias pernas, e se cuidar, e se virar. Filhos precisam ser criados junto com os pais, até as meninas, sabia? Principalmente os rapazes, evidente, mas até as meninas. Há um tempo atrás, eu vi um documentário sobre os Mormons, e não vou entrar na questão aqui de doutrina, de heresia, não é isso, mas eles, via de regra, se tornam ricos e constroem grandes propriedades. Sabe por quê? Primeiro, porque eles têm muitos filhos. Segundo, porque eles criam os filhos perto deles. Então, a mão de obra para os mormons é algo que não é difícil. Quando você vai fazer uma obra na sua casa, o que é mais difícil lá? Mão de obra, né? O dinheiro também é difícil, mas a mão de obra é mais difícil do que o dinheiro. Porque hoje a gente tem comentado, né? Os pedreiros vão acabar. Os carpinteiros, acho que já acabaram, né? O último aí caiu do telhado, quase morreu, coitado do Miro, né? Mas está acabando, a mão de obra está acabando. E qual é o problema? O problema é que nós, pais, estamos criando os filhos, terceirizando eles para a creche, para a escola, para longe de casa, e eles não andam com os pais. E aí a tendência de se tornar pessoas de mau caráter aumenta muito, aumenta muito. Então, voltando aqui para o dia dos homens batistas, não seja um homem irresponsável. Cuide bem da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos. Deus te deu essa responsabilidade, como deu às irmãs responsabilidade. E qual foi o maior erro desse jovem aqui? O maior erro desse jovem não foi ter saído de casa, embora isso não tenha ficado bonito para ele, né? Mas o maior erro dele foi viver de maneira irresponsável. Como que você tem vivido? Tem dado conta das suas responsabilidades? Como crente, como homem, como mulher, como criança. O Samuel veio me abraçar ali, e eu perguntei, Samuel, leu a Bíblia essa semana? Ele falou assim. Aí eu perguntei, todos os dias, Samuel? Ele, quinta-feira, ele está pensando, né? Feriado, quinta-feira, né? Não, mas eu li. Eu estou perguntando porque Fernando que me falou, ó, Samuel lê a Bíblia todo dia, né? A gente está acompanhando. Então, irmãos, são responsabilidades que as crianças têm. Eu
Comecei a minha jornada de ler a Bíblia muito cedo, eu era criança, mas ainda assim, algumas vezes na vida, fui irresponsável. E quando a gente é irresponsável, a gente paga o preço, ou não paga. Esse rapaz se sente vazio, perdido, acabou o dinheiro, acabou os amigos. Impressionante, né? Acabou o dinheiro, acabou os amigos. Não tem dignidade, ele se sujeita ao ponto mais baixo. Alguns vão dizer assim, quem anda com porcos, farelo come, né? Outros vão falar assim, não, ele queria comer lavagem. Não, a Bíblia não diz lavagem não, tá? É vagem de alfarrobeira. É uma planta, um vegetal que os porcos comiam. Saboroso não era, né? Se é comida de porco, não deve ser coisa muito boa não. Mas vamos dizer o que a Bíblia diz, não era lavagem, tá bom, irmãos? Ele chega ao ponto mais baixo, né? Porque ele era uma pessoa que tinha posses, agora é um homem miserável que não tem o que comer. O pecado promete felicidade, mas só entrega ilusão. Não seja irresponsável. Cuidado com aquilo que você tem negligenciado. O pecado promete muito, mas em vez de entregar, ele tira tudo de você. Avançando aí no texto, né, a partir do verso 17, a gente vê que o arrependimento não deve ficar só nas palavras, mas exige ação. Ele é o primeiro passo para uma verdadeira mudança. Então, naquele estado terrível, o jovem cai em si. Aqui a gente percebe, né, sem me aprofundar demais, a história fala por si só, né? Mas ele tem um start, um despertar, um basta, né, irmão? Tem uma hora que a gente tem que dizer, chega, vou tomar uma atitude, não aguento mais isso. Foi mais ou menos isso que acontece com esse rapaz. Ele diz assim, eu estou aqui passando fome, e os empregados do meu pai têm comida de sobra. Não fico aqui nem mais um minuto, vou me levantar e vou ter com meu pai. Isso se chama atitude, irmãos. Tem arrependimento, tem atitude. Quando a gente se arrepende, a gente não fica lamentando. Esse jovem não ficou se vitimizando, né? Coitado de mim, perdi tudo que tinha, agora não tem mais chance. Ele toma uma atitude, irmãos. E a pergunta que eu faço aqui é, qual atitude você precisa tomar hoje? Para mudar seu nome, mudar sua história, mudar a sua dignidade, restaurar a sua vida. Qual atitude? A gente não pode, irmãos, ficar entrando e saindo da igreja, tomando injeções de anestesia para a alma, e não mudar nada, irmãos. Jesus nos chama para transformação, Jesus nos chama para mudança. A gente não pode ficar indo numa letargia, numa lentidão, numa falta de responsabilidade, falta de atitude. Olha o que acontece com a história, né? É um movimento. Eu espero em Deus que esse movimento aconteça na sua vida, porque Jesus está contando isso. O rapaz se levanta e toma caminho e vai. Pablo disse aqui no começo do culto, né? O que é natural é nosso. Aquilo que é... O homem é limitado, mas tem coisas que é para a gente fazer na nossa limitação. Não tem aquela ilustração de João, capítulo 11, onde Jesus diz lá na ressurreição de Lázaro, tirem a pedra. É uma boa ilustração, não é? Porque Jesus poderia ter dito, pedra, sai daí. Não poderia? E a pedra iria obedecer, mas ele disse, tirem a pedra, porque a pedra vocês podem tirar, movam a pedra, o resto eu faço. Deus não falha, nós precisamos ajustar a nossa vida. O que está precisando mudar? Qual é a atitude que você está precisando tomar? Diante de Deus, irmãos. Estou falando de mudanças pessoais, não. Ele se levantou e foi. E aí a gente vê graça, né, amor na figura do Pai, porque ainda longe o Pai o vê, o que demonstra que o Pai não havia desistido. Ele ainda esperava, ele tinha esperança no regresso do filho. Então, talvez o pai ficasse ali, né, não sei quantas horas no dia, mas olhando para o horizonte, pensando, um dia meu filho vai voltar, um dia meu filho pode voltar. E quando vê o filho voltando, o que o pai faz? Ele vai em direção ao filho, ele o abraça, ele o beija, ele recebe com alegria. E aí o jovem, né, que tinha escrito
a sua confissão de fé, o seu arrependimento, começa a falar, mas o pai o interrompe, né? Tudo que ele pensou em falar, ele não consegue falar. O pai interrompe, fala, não, para, porque ele queria falar assim, pai, eu quero ser um empregado do Senhor, você pode me dar um emprego? Mas o pai fala, não, antes dele falar isso, né, você é meu filho. E olha o que acontece, né, está tudo aqui no texto, né, ele manda trazer roupas, ele coloca um anel no dedo, ele calça sandálias, ele não recebe o rapaz como servo, mas restaura-o à posição de filho. Ele vai fazer uma festa e diz para os empregados, vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, isso é glorioso, irmãos. Isso é a salvação em ação. Foi isso que aconteceu com você, comigo, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e Ele nos trouxe a vida. A história do filho pródigo é a nossa história, irmãos. É o evangelho desenhado para nós e colorido ainda, né? Não preto e branco, mas colorido. Olha o que Deus fez por nós. Que antes queríamos comer as coisas que os porcos comem, né? Agora tem comida boa, tem festa, tem restauração, tem dignidade. O rapaz volta a ser filho. E aí, eu gostaria até que a história acabasse aqui. Final feliz. A gente gosta de final feliz, né? Só que o final não é tão feliz assim. Não por causa do pai, mas por causa do filho. São os filhos que estão dando trabalho aqui. Não sei como é que é na sua casa, mas aqui na história foi assim. E aí, queridos, o filho mais velho, né, é interessante, porque se você ler o texto com um pouco mais de atenção, você vai perceber que as 3 parábolas desembarcam aqui. Parece que as 3 foram contadas para essa postura de filho mais velho. E olha só, não se engane, eu gostaria que você me ouvisse, nós somos mais parecidos com o irmão mais velho do que com o irmão mais novo. Muitas vezes, nós estamos servindo a Deus com esse coração aqui, olha, duro, achando que a gente não tem nada. O pai não dá nada para a gente. O ímpio está bem, eu estou mal. Olha o coração desse jovem. A festa está rolando na casa, mas ele não quer entrar. Ele era trabalhador, mas não é o nosso esforço que nos salva, não é verdade, irmãos? Esse rapaz era trabalhador, tinha boa reputação, e não era um homem à toa, ele estava trabalhando no campo, ele volta do trabalho, mas ele não quer entrar, ele já faz duras críticas. O texto diz que o pai vem e insiste, mas ele, em vez de ouvir o pai, rebate o pai, ele não ouve, sabe? Ele tem argumentos, ele está convencido de que o pai está errado, ele está certo, e os argumentos dele são fortes, né? Ele fala de coisas aqui que talvez eu e você, talvez, daríamos razão a ele. Esse rapaz aí, ele nem chama de irmão, né? Esse teu filho, ele está inferiorizando o irmão, parece que é isso, né? Vai embora, gasta o dinheiro com as prostitutas. A história falou que o garoto gastou dinheiro com prostitutas? Não, é um julgamento do irmão. Parece que ele aumenta um pouco as coisas aqui, né? Porque ele está ressentido. Nós conhecemos o coração dele porque Jesus aqui fala, ele está irado, e o pai está tentando convencê-lo, mas ele é indignado, ele diz, não pai, eu trabalho, eu obedeço. Eu acho até muita soberba desse rapaz, porque ele diz assim, eu nunca te desobedeci. Eu queria um filho assim, que nunca me desobedecesse, mas eu não tenho. Mas esse rapaz achava que ele nunca tinha desobedecido o pai. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu comer com os meus amigos. Então ele está cheio de ira, cheio de convencimento.
E aí a história vai terminar com o pai, novamente, né, tentando buscar um filho que está perdido, mas agora perdido dentro de casa, porque o coração está duro, embora perto do pai, ao mesmo tempo distante. E aí termina com um convite, né? Vem festejar a graça, vem festejar a restauração, vem festejar a salvação, vem festejar a vida. E a gente não é informado se ele aceita ou não. Eu vou terminar aqui, irmãos. Não terminei ainda não, me dá mais alguns minutos, mas eu já quero começar a fazer algumas aplicações, né? A primeira delas é que existe esperança em Deus para um recomeço hoje. Isso é bom, não é, irmãos? Se você está num momento difícil da sua vida, tem esperança para recomeçar hoje. Não importa quão distante você esteja de Deus, você pode voltar hoje, porque o Pai está pronto para te receber hoje. E se você voltar hoje, eu estou falando para você mesmo, tem festa no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, Deus se alegra quando um pecador diz, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Deus se alegra porque é por meio do arrependimento que vem a restauração. Deus se alegra porque no arrependimento verdadeiro tem mudança de vida. Deus se alegra porque quando a gente se arrepende e confia no Senhor, a nossa vida é transformada, nós deixamos o pecado para trás, nós começamos a ter um relacionamento diferente com o Pai, nós somos restaurados à posição de filho, nós comemos na mesa do Pai, nós nos alegramos com o Pai, com seus empregados. Então, irmãos, tudo isso porque tem esperança em Deus, um começo diferente, uma nova caminhada. Não importa quão longe você tenha ido, nem quão profundo tenha sido a sua queda, o Evangelho não é uma mensagem de condenação, o Evangelho é uma mensagem de esperança e salvação, e nós somos chamados pelo nome de evangélicos, porque nós somos salvos pelo poder do Evangelho. Você pode dizer amém? O mundo diz, acabou. Deus diz, ainda há esperança. Quem você vai ouvir? O mundo diz, fique com os porcos. Deus diz, volte para casa. Qual conselho você está seguindo? A segunda aplicação que a gente faz do texto é o caminho para o recomeço, né? Pastor, como é que eu faço então para retornar? O primeiro passo do jovem não foi o levantar-se, mas foi a consideração ou a capacidade de entender que ele estava num momento ruim, que precisava de mudança, ou seja, ele foi honesto consigo mesmo. Ele foi honesto. Sabe aquela hora que você é capaz de olhar no espelho, contrariando o seu próprio coração e reconhecer que você não está bem? Porque tem gente que fica se enganando, né? Vai para as redes sociais, coloca lá um filtrão, não é nem filtrinho não, é um filtrão daqueles bem grande, e parece que está bonito demais. Que pele maravilhosa, que cabelo maravilhoso, muda até a cor dos olhos, coisa linda, né? E a pessoa fica se enganando, olha como é que eu estou bem. Teve um dia desse que eu abri, não vou falar o que eu abri, ai meu Deus, eu estou falando demais hoje, né? Abri lá um WhatsApp de alguém, eu falei assim, não pode. Foi Marília, é esse aqui mesmo, Marília? Deixa eu ver, é o mesmo contato? Confere aí no seu. Rapaz, mas era outra pessoa. Mas tem gente que fica se enganando, irmãos. Não, eu estou bem. Eu estou bem com Deus, estou bem na igreja, eu estou bem. Faz até pose de estar bem, né? Às vezes está com a vida espiritual acabada, miserável, sabe? Em casa não faz oração nem para comer, nem para dormir, mas chega à igreja, Léo canta, levanta a mão, né? E faz, acontece, uma espiritualidade, uma coisa tremenda. Chega a invejar a gente. Tem uns que eu falo assim, eu não posso chegar perto dele essa semana que eu pequei, Senhor. Eu não sou digno de dar a mão a esse irmão aí, essa irmã aí. Que nós não estamos tão bem assim, irmãos.
A gente precisa reconhecer o nosso estado. Quem somos nós? Quando Paulo... Isso, mãe, fica de pé e ora, mas Deus é maior. Deus é maior. Deus vai te dar força. Tá bom. Quando nós vemos Paulo falando de si mesmo, Paulo não diz grandioso homem que sou. Paulo diz o quê? Miserável homem que sou. Pode olhar para cá, deixa a Shiri cuidar da mamãe vai ficar bem. Miserável homem que sou. Você tem capacidade, ou melhor, você tem condições, você tem se olhado assim no espelho e visto que você é você que está dizendo, não sou eu não. A gente tem que falar isso para nós mesmos, né? Porque a gente fica ouvindo essas coisas, bem que eu sabia que ele é um miserável mesmo. Né? A gente gosta de falar isso. Bem que eu sabia que ela não presta, pastor. Eu sabia, o senhor acertou em cheio hoje. O senhor falou muito bem. Eu estou falando com você. Eu preciso olhar para mim mesmo. Agora, irmãos, esse aqui é um ponto importante. Tem gente que caminha bem até aqui, que olha no espelho, vê que não presta, que a imagem não está boa, que tem que mudar, que a aparência não está boa, que o coração não está bom. Só que para por aí. Não toma atitude. Sabe, parece que se conforma, se vitimiza, paralisa no tempo. Irmãos, não adianta dizer eu sou miserável e não mudar, irmãos. Tem esperança. E o recomeço é a atitude. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, é o meu pai que vai resolver meu problema, não sou eu não, mas eu vou. Entendeu, irmãos? Como eu gosto de dizer aí na rede social, pegou a visão? Você tem que levantar, você tem que agir. Quando o Fábio chegou aqui à igreja, tem quantos anos já, Fábio? 10 anos, mais ou menos, né? Por aí. Fábio era gordinho, estava, né, pá? Estava mais pesadinho. Aí passou um tempinho, daqui a pouco eu estou vendo o Fábio pedalando, correndo, fazendo dieta, emagreceu, melhorou a forma física. Ah, mas não estou falando de quê? Estou falando de mudança, de atitude. Se você vê que não está bem, tem alguma coisa para você fazer. E eu estou falando do seu coração diante de Deus. Terceira lição. O que Deus faz com quem volta é impressionante, né, irmãos? O que impressiona mais aqui, o mais alto do texto, é o amor de Deus. O filho retorna, mas o pai reage a esse retorno. Corre, abraça, beija, prepara a festa para a sua comemoração. Ele tira os trapos, ele arranca aquilo que ficou passado. Jesus promete, né, perdoar nossos pecados. Deus promete lançar nossos pecados no mar do esquecimento. Sabe o que é isso, irmão? É vida nova todo dia, é uma limpeza todo dia, é consciência pura todo dia. Você pode desfrutar disso, só voltar para o Senhor, é só tomar atitude, só se arrepender. Ele é quem faz, você não se limpa, eu não me limpo. Quem dá banho na gente é Deus, é o Pai, e Ele apaga o nosso passado, Ele limpa a nossa consciência, Ele purifica o nosso coração. Deus não apenas aceita, mas restaura, e mais do que isso, festeja. É por isso que tem crente que está sempre sorrindo, mesmo quando as coisas não estão bem. Sabe por quê? Porque ele está sempre festejando a graça. Pode estar com um problema em casa, um problema financeiro, mas ele está sempre alegre, ele está sempre sorridente, ele está sempre em paz, ele está sempre contente, ele está sempre com o Senhor, porque tem graça na vida dele. Ele sabe que foi perdoado, ele sabe que estava morto e que voltou a viver, ele sabe que estava perdido e foi achado. Nada mais importa, pode cair o mundo em cima dele, ele está firme com o Senhor, ele tem Cristo, e quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. E aí eu vou para a última aplicação. O texto nos alerta sobre o perigo do irmão mais velho, né? Parece que isso é uma doença, né? E tem umas doenças que vai pegando, né? Parece até contagioso, é impressionante. Eu sei que o vírus é contagioso, a bactéria, algumas são contagiosas, mas tem umas doenças que parece que pega por osmose. Você fica perto do outro e pega sem contágio. Já viu isso? Eu lembro uma vez que eu estava mancando, andando de muleta, aí daqui a pouco começou a aparecer um de muleta aqui, acho que até Nathaniel veio de muleta, outro veio de muleta, outro veio de muleta, parece que vai pegando uns negócios assim esquisitos. Um sente dor na coluna, aí o outro começa a sentir dor na coluna, um tosse, o outro tosse também, não é isso? Aí o negócio vai pegando, e o pecado é assim, só fui falar, olha só, testemunho vivo, né? E o pecado tem esse poder, irmãos, o pecado tem esse poder, e parece que essa atitude do irmão mais velho
é perigosa demais. E eu gostaria que você refletisse nela antes de nós participarmos da ceia, né? Esse rapaz confundiu religião com graça. Sem a graça, né? Ele confunde. O que é religião? E ele não sabe o que é a graça. Olha só, ele diz, nunca saiu de casa, mas ele não tinha uma boa relação com o pai. Ele estava em casa, mas estava distante. Você está na igreja, não está? Está na casa do pai? Como é que está a sua relação com o pai? Perto ou longe? Cuidado com o irmão mais velho. Ele trabalhava, mas o trabalho para ele era um fardo, não uma alegria. Ele vivia numa lógica religiosa perigosa. A gente vê isso, inclusive, lá no livro de Jó, com os amigos dele, né? Aquela lógica de que eu faço, eu mereço. Já viu isso? Isso é muito perigoso, irmãos. Eu faço, eu mereço. Não, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu louvo a Deus porque minha vida mudou. Eu era alguém profano, eu tinha várias mulheres, hoje eu só tenho a minha, graças a Deus. Eu vivia na cachaça, hoje eu só bebo um vinhozinho de vez em quando, mas melhorei bastante, né? Eu não vim à igreja, eu venho à igreja todo domingo, todo culto que eu posso, estou aqui. Pastor, olha só, se tem alguém que merece ir para o céu, esse alguém, esse cara, sou eu. Sou bom, obrigado. Parece que está longe da gente? Parece ou não? Mas eu já lidei com pessoas assim que, de forma discreta, elas vão se enganando e algumas são capazes de abrir o coração sem perceber. Sem perceber. Tem gente que se acha bom demais para o filho mais novo, para o irmão mais novo. Lembra da história de Davi, quando eu preguei aqui? Aquela pergunta que eu fiz, eu vou fazer de novo, né? Se Davi fosse membro da nossa igreja, fizesse o que ele fez, adulterou, matou o cara lá, aí passou o tempo, Deus perdoou, ele agora quer voltar a ser membro da igreja. Que dia que é a assembleia? Olha, naquela assembleia lá, a gente tem que ficar contra Davi. A gente tem que fazer. Sabe por quê? Não dá, né? Olha o que o cara fez. Mas Deus falou que perdoou Davi. E a gente? Diz para mim. Qual que é a nossa atitude? Vão para a festa da graça? Ou vão ficar ressentidos porque Deus perdoou um pecador pior do que a gente? Ah, aquele lá não, pastor. A gente peca sim, mas nosso pecado é menor, né? A gente não está fazendo essas coisas aí, cara. Vamos ser sinceros, irmãos. O salário do pecado é a morte. Já pecou alguma vez? Você merece morrer. Se você é salvo, é a festa da graça. Se a graça salvou você, ela pode salvar qualquer pessoa que se arrepender. Sim ou não, irmãos? Cuidado com esse coração de irmão mais velho. Eu digo isso para mim mesmo, irmão. Nós somos mais parecidos com esse irmão mais velho, porque nós estamos aqui, sabe? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, vocês estão aqui sentadinhos, bonitinhos, limpinhos, me ouvindo. Vocês vão voltar hoje à noite, eu espero em Deus. E a gente olha lá para fora, vê as pessoas, prenderam o cara aí com quantos quilos de droga, tem tanto jovem perdido. Ih, gente ruim, né? Gente ruim demais. Só Jesus pode salvar. E se Ele salvou você, creia que Ele pode salvar qualquer um. E quando Ele salvar, se alegre com isso. Nós precisamos vigiar contra a soberba e o orgulho espiritual, irmãos. O orgulho pode tornar a gente pessoas frias, crentes sem compaixão, sem amor, sem comunhão. Aí sabe o que acontece? Nossos relacionamentos começam a ficar mecânicos, frios.
Geralmente, quem tem orgulho espiritual se torna distante dos outros, porque é igual o fariseu, ele não consegue descer no mesmo nível. Olha para Jesus. Jesus está sentado com os pecadores, conversando com pecadores, comendo com pecadores, mas o religioso, ele se afasta, ele não consegue se relacionar. Você tem se relacionado bem com as pessoas? Examine o seu coração. O que tem te afastado das pessoas? Cuidado com o orgulho espiritual. Muito cuidado. Paulo diz lá em Coríntios que a gente não deve comer com o adúltero, a gente não deve beber com o descrente, né, com o adúltero, com o ladrão. Só que ele fala assim, não me refiro às pessoas desse mundo, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Aí tem crente que fala assim, naquela padaria ali não posso comprar não. Por quê? Porque o cara lá não é crente, o cara é ímpio, o cara é aquilo outro. Confundiu a palavra. Não é isso que a palavra está dizendo, irmãos. A palavra é muito clara. Se te chamarem para comer, coma de tudo, sem perguntar. Agora, se alguém falar que foi oferecido para o ídolo, aí, por causa da consciência dos outros, você evita. Ah, esse doce aqui, que é Cosme Damião, veio da onde, não sei o que, oferenda, aquilo outro. Irmãos, vamos ser mais parecidos com Jesus. Celebrar a graça, o amor que restaura, que aproxima. E cá entre nós, né? Perdão é uma coisa que a gente recebeu. Graças a Deus por isso. Amém? De graça você recebeu, de graça você deve dar. Nós precisamos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, caminhar uns com os outros, estar juntos em comunhão verdadeira. Eu vou terminando aqui. A parábola mostra esses dois filhos, né? Ela não é a história só de um filho que vai embora e volta, é a história de dois filhos. Um está perdido fora de casa, outro está perdido dentro de casa. Um está perdido porque é rebelde, o outro está perdido porque é religioso. Mas o destaque da história é o pai, que ama os dois filhos e chama os dois para a sua festa. E quando eu olho para a minha própria vida, irmãos, eu percebo que hoje, mais uma vez, eu preciso voltar para os braços do Pai. Voltar novamente. Toda vez que eu volto, sabe o que eu recebo? Não uma chicotada, mas amor, abraço, perdão. Não é assim que Deus faz com a gente? Ai, ai. Nenhuma das suas ovelhas se perde, nenhum dos seus filhos fica de fora. Se você está longe, venha para perto. Se está frio, endurecido, quebrante o seu coração. Entre na festa da graça. O Evangelho continua sendo um convite aberto para todos nós. Vinde. No momento apropriado da ceia, nós devemos refletir sobre essa realidade, né? Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice.